Muitos de nós sofremos várias tentações durante o dia. Às vezes, temos muitas tentações bem fortes em nossa vida. E a gente se questiona de onde vêm essas tentações. Por que eu e outra pessoa não? É Deus que está causando isso em mim? Ele quer me provar? Ele está com nojo, com raiva de mim porque eu fiz alguma coisa no passado? Está me castigando e me deixando uma tentação que eu não consigo suportar? Qual é a natureza das tentações? Por que precisamos ser tentados? Qual é a diferença entre a tentação e a provação? De onde vêm as tentações? Tem sentido em nossa vida ser tentado? Todas essas perguntas são válidas e são perguntas que muitas pessoas fazem na sua vida religiosa, na sua vida de espiritualidade, na oração. Muitas pessoas desistem da oração porque não entendem por que são tentados. Por isso é muito necessário, irmãos e irmãs, entender bem o que é que nós pedimos a Deus quando rezamos esta oração do Pai Nosso. Entre essa oração, temos 7 pedidos que fazemos. E um desses pedidos é: não nos deixeis cair em tentação. Agora, a tradução às várias línguas desta frase, escrita originalmente em grego, tem causado muitos problemas. Em português, nós dizemos: não nos deixeis cair em tentação. O que significa deixar cair? Parece que Deus está nos sustentando na mão e diante da tentação nos deixa, nos abandona, não nos ajuda. Parece que nós estamos suplicando a Deus de não nos deixar ser tentados. É isso que você pensa quando reza o Pai Nosso? Eu acho que é muito comum. E o problema é, na mesma linguagem que usamos, uma tradução difícil ao português e às outras línguas. Não os deixeis cair. Como que não capta toda a realidade do que Cristo quis nos ensinar? Parece que Cristo nos ensinou mal. Vamos tentar entender melhor o que estamos pedindo para que, rezando o Pai Nosso, possamos rezar melhor. O problema vem da palavra que usamos. A palavra original em grego, me esenenkes, quer dizer, vamos tentar, nós podemos traduzir, e muitos traduziram: não permitas entrar em tentação, ou não nos deixeis sucumbir à tentação. Acho que essas frases se aproximam um pouco mais à realidade em que vivemos e à realidade da oração que fazemos. Não nos deixe sucumbir. Agora, não é Deus que está nos soltando, sino a ação é nossa. Somos nós que sucumbimos à tentação. Nós permitimos cair na tentação. Não é Deus que causa isto em nós. Ao final, o São Tiago escreve: Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Não é Deus que está nos tentando. A tentação, como veremos, vem do maligno, vem da mentira. A mentira original a Adão e Eva era de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
de decidir por si mesmos o valor do ato que eles querem fazer, se separando do desejo, da vontade de Deus, do bem que Deus colocou na criação e nas criaturas. E decidir por si mesmo é se sucumbir à tentação, aceitar a mentira atrás da tentação. Deus, ao contrário, quer nos livrar do mal. Ele quer nos livrar do pecado. Deus, desde o início, entendendo, prevendo que o homem cairia no pecado, já planejou a nossa redenção, já quis nos redimir. Ele quer nos salvar. E também Ele quer nos ajudar a guardar contra o pecado, nos fortalecer para não pecar. Agora estamos nos aproximando cada vez mais a entender o que pedimos nesta oração. Nós estamos empenhados no combate entre a carne e o espírito. O espírito que dá vida, a carne que é tentada. É através da nossa natureza humana que vem a tentação. Nós sentimos tentados porque somos imperfeitos. Desejamos o bem, desejamos a beleza, queremos a verdade. Mas às vezes não reconhecemos onde se encontram a plenitude do bem, da beleza, da verdade. E pensando que nas criaturas eu vou conseguir isto que desejo. Isso vira para nós uma tentação. O Deus Espírito Santo nos ajuda a discernir entre o bem e o mal e nos fortaleza para escolher bem, para escolher o que, na verdade, é o maior bem para nós. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos muito ouvir o Espírito Santo, que sempre vai nos guiar para o bem. Por isso, é necessário ter uma vida de muita oração e oração profunda, para que Deus Espírito Santo possa nos dar o discernimento entre o que é uma tentação e o que é uma provação. É muito importante, irmãos e irmãs, nesse momento, entender a diferença entre estas duas coisas. Uma provação é um momento na vida, umas circunstâncias na vida, que batalhando, suportando, buscando solução, nesse momento de provação, a nossa vida melhora. Pensem nas provas na faculdade ou na escola. Muitos veem as provas como um momento difícil, gostaria de não passar por isto, percam muito tempo de sono, enfim. Quando uma pessoa se prepara para a prova, não de um curto prazo, tentando estudar toda a matéria em 24 horas antes da prova, sino que, ao longo do semestre, vai assimilando a matéria. Chega ao momento da prova e a prova vira para essa pessoa como uma confirmação de que realmente alcançou uma maturidade, um conhecimento da matéria que estudou. Aquele que estuda em poucas horas para a prova
sofre na prova, fica com a dúvida se a nota que vai tirar é uma nota boa ou não. E ao contrário, aquele que vai se preparando ao longo do semestre, chega ao momento da prova e a prova vira uma confirmação para ele mesmo de que já está preparado para passar ao seguinte semestre. Veja a diferença entre uma prova que pode ajudar na vida pessoal ou ser uma coisa pesada e não dá sentido para a própria vida. Essas são as provas em nossa vida, provas que existem para nos melhorar. Agora, a diferença entre a prova para melhorar e a tentação é que a tentação não é para nos melhorar, sino que atrás da tentação existe mentira e morte. Aceitando a tentação, aceitando a mentira, minha alma começa a morrer, perder a vida divina em mim. Agora, quero dizer uma coisa. Uma tentação pode servir como prova, como provação. Sentindo tentado e eu dizendo não vou aceitar isto, eu acabo sendo melhor. Veja como ser tentado é até bom, porque se vemos as tentações como provações para eu alcançar uma vida mais santa, uma virtude que preciso, a tentação vira para mim um bem. Você se questionou, às vezes, por que Jesus se deixou tentar no deserto? De repente foi para isto, para nos mostrar que a tentação como prova é bom para a gente. E nunca devemos ter medo nem das provações, nem das tentações. Porque, ao final, Deus está conosco. Ele está nos inspirando para discernir entre ser tentado e consentir a tentação. Experimentar a tentação, todos experimentamos. Uns, tentações da soberba, se manifestando na vaidade, querendo parecer melhor que o outro, no orgulho, se pensando melhor que o outro, nas tentações da carne, de comer sem freio as coisas que deleitam a boca, o paladar, as tentações da carne, da sexualidade, ou da preguiça, ou ser confortável a todo custo. Todos, de um grau ou outro, sentimos isto sempre. Essas tentações são constantes em nossas vidas. A diferença é, ninguém nos obriga a se consentir a essas tentações. A tentação existe. Se eu aceito e dou um passo para frente, não depende de Deus, não depende do irmão, depende de mim. Depende da minha vontade, da minha eleição de agir ou não. E aí encontramos todo o jogo da santidade da vida. Reconhecer a tentação como provação para meu bem e agir conforme isso vai fortalecer a minha vida com a ação de Deus Espírito Santo. Muito necessário olhar para a tentação assim, como uma possibilidade de ser melhor, de ser mais santo. Uma opção de consentir ou optar pelo melhor. Uma oportunidade
para descobrir a mentira atrás da tentação e dizer: não, eu sei a verdade disso e não aceito a mentira. Nós pedimos discernimento para desmascarar a mentira da tentação. Toda tentação tem como base a mesma mentira. É mentira. Deus Espírito Santo está nos ajudando para desmascarar a mentira e ver a verdade atrás dessa mentira. Eu roubando esse dinheiro do meu irmão parece um bem presente na hora, mas ao final não é. É negar ao meu irmão o seu direito e seus bens que ele trabalhou com suor para ganhar. O objeto da tentação é sempre um bem aparente, um prazer aparente. Sempre se apresenta como uma coisa que vai melhorar a minha vida, me dá mais. E essa é a mentira, não é? A sedução da tentação. Nos seduz a aceitar uma coisa que aparentemente é bom para a gente, mas ao final só leva morte e tristeza para as nossas almas. E é o fruto de aceitar essas tentações, de pecar, é a morte. A gente faz um dano tremendo às nossas próprias almas. De repente, ganhamos um pouco de prazer. De repente, ganhamos um bem material. De repente, provamos para os outros que somos melhores. Mas a que custo? De ter a alma morta, falta de alegria profunda, de nos separar de Deus, perder o sentido da nossa vida. No cair em tentação envolve sempre uma decisão do coração. Uma decisão pessoal no centro da nossa vida. Agora não é o momento, em outra parte do catecismo, que falamos sobre a consciência moral. Aquele lugarzinho onde escutamos, entre aspas, a voz nos dizendo: faze o bem, evita o mal. Isso se traduz no momento certo de eu estou querendo fazer ou não alguma coisa. É justo ali que Deus, Espírito Santo, fala em nosso coração, nos encorajando e fortalecendo para escolher o bem e evitar o mal. A nossa oração é necessário para ouvir melhor esta voz, de deixar Deus falar em nossos corações e decidir bem, de desmascarar a mentira e escolher o melhor caminho. Nós não podemos servir ao mesmo tempo o mal e o bem, Deus e o mundo, a carne e a vida espiritual. Devemos optar cada dia pelo bem, pelo melhor, pelos caminhos de Deus. De São Paulo aos Gálatas, se vivemos pelo Espírito, procedemos também de acordo com o Espírito. Como é que a gente pode viver pelo Espírito se não temos uma boa vida de oração, de entrar no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Pai? Como é que a gente pode ouvir Deus falar na consciência se não ensaiamos na oração, nesta escuta pessoal, nesta silenciar nossa mente e nosso coração, de acalmar nosso espírito para facilitar Deus
nos falar e nos ensinar. Como é que a gente pode reconhecer aqueles momentos de consentimento à tentação se nós não temos Deus, Espírito Santo, falando em nossos corações? Ou melhor, se nós não sabemos escutar o que Ele está falando. A nossa vida de fazer o bem e fazer o mal depende muito da nossa vida de oração, da escuta de Deus Espírito Santo. Ao final, Ele é fiel, nunca vai nos levar no caminho do mal. De São Paulo aos Coríntios, Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. Deus está agindo em nossas almas. Ele está nos oferecendo a fortaleza para que, sentindo a tentação como prova em nossas vidas, possamos eleger o bom caminho. Nunca vai deixar uma prova em nossas vidas que ir além das nossas forças. Porque algumas pessoas sintam a tentação como coisa insuperável. Muitas vezes é porque, através de um tempo prolongado, se deixaram tentar uma e outra vez, e seu espírito, sua vontade fica tão debilitados que diante da tentação momentânea não conseguem mais. É no exercício, na oração e na vida, que a gente, recebendo a fortaleza do Espírito Santo, ganhamos a fortaleza humana, para que, chegando às tentações do dia a dia, mais facilmente conseguimos dizer: ok, sinto essa tentação, mas ninguém me obriga. Não quero, vou escolher outra coisa. A gente tem que ter esse panorama da nossa vida, não é? Não vencemos somente na hora. É um vencimento, sim, mas acumulando vencimento atrás vencimento, com a graça de Deus Espírito Santo, conseguimos o que nós chamamos as virtudes, que nos facilitam fazer o bem e evitar o mal. E o contrário é verdade. Sucumbindo à tentação constantemente debilita a nossa vida, nos afasta tanto de Deus, de que cada tentação vira um momento insuperável. Qual é o caminho que você quer? O caminho é certo. Temos que vencer dia atrás dia essas pequenas coisas para que Deus, nos fortalecendo com seu Espírito, possamos alcançar também uma vida humana fortalecida para vencer sempre as tentações. Tal combate, tal vitória não são possíveis sem a oração. É impossível alcançar tudo isso sem uma vida de oração. Claro que, humanamente, eu posso ganhar as virtudes humanas. Tem pessoas que não têm fé, que seguem esses planos de superação humana, que alcançam uma vida equilibrada, um autodomínio tal, que não mais consintam as coisas do mundo. Mas isso é a plenitude da vida? Não seria melhor, aqui, voltamos para o que falamos, é impossível sem a oração. Na oração, Deus nos ilustra, nos ilumina para reconhecer a verdade. Aquelas pessoas que só fazem humanamente podem facilmente se convencer de que o mal
seja um bem e disciplina na sua vida para seguir esse mal. Aí o problema de fazer somente humanamente esse processo, sem a oração. A oração e o contato com Deus nos ajudam a discernir o bem do mal, segundo Deus, não segundo o nosso parecer, sino o que objetivamente Deus revelou para nós, para nossa redenção, para nossa salvação. É necessário sim a parte humana, mas é sumamente importante a oração e a vida divina, a vida espiritual. É para isto, já dando uma resposta à pergunta que lançamos ao início, que Jesus foi tentado no deserto, para nos mostrar que o caminho que devemos seguir é de oração e de renúncia, de sacrifício. Ele, no combate que nós temos, entrou no deserto, fazendo jejum, negando a si mesmo, ficando em oração, para nos ensinar esse caminho espiritual, que estamos em um combate espiritual entre o pai das mentiras e o pai da verdade, cada um querendo a vitória. Sabemos que o pai da verdade, Jesus Cristo, é realmente aquele que vence. Mas nós podemos escolher o outro caminho. Somos livres. Por isso é tão importante vigiar. A vigilância em nossa vida é sumamente importante e consiste em guardar o coração ou custodiar o coração, proteger o coração das tentações. Veio à mente agora aquele que muitos estamos praticando agora, o uso indiscriminado das redes sociais. Horas e horas e horas navegando nas redes sociais e deixando os critérios de outras pessoas e do mundo penetrar o nosso coração. Vigiar, custodiar, proteger seu coração das tentações. O que você bota dentro vai sair de você. O que você bota dentro vai sair de você. Se não está se protegendo, guardando o coração, tudo isso que você vai consumindo vai sair. Pensa, por exemplo, o jeito de falar mal. Se você está constantemente nos comentários sobre personagens, sobre atores, sobre o que for, eventualmente nas suas conversando, você também vai comentar igual você ouviu os outros comentar. De repente você vai chamar uma pessoa por essas palavras que as redes sociais usam. O que você coloca dentro, eventualmente vai sair. Se você protege o coração, guarda o coração, busca alimentar o coração por matéria boa, por coisas da verdade, da beleza, não é? Então o seu coração vai emitir isto. O que você quer que saia do coração? Vigia muito para que é isto que entra. Jesus sabe bem o que nós precisamos, por isso ele nos pede de guardar o coração e ele suplicou ao Pai: Pai, guarda-os em teu nome, para que era a oração da unidade, da união, que sejam um. Quando a gente não guarda o coração, quando consumimos todo tipo de informação,
Não é isto causa de muita desunião um dos outros, incluindo na mesma família? Jesus sabia bem que nosso coração tem que ser um coração puro, um coração único, que busca a Deus acima de todas as coisas e vai ao encontro das outras pessoas só para servir, só para buscar fazer o bem. Além disso, nós corremos o risco de não guardar o coração, de encher o coração com tanta coisa que acaba saindo do coração e fazendo mal aos nossos irmãos e irmãs. Espírito Santo procura manter-nos sempre alertos para essa vigilância. Deus Espírito Santo sempre está falando, sempre está cutucando nosso coração para alcançar uma maior vigilância e a verdade que Deus quer para nós. Ao final, esse pedido que nós fazemos é também um pedido da perseverança final. A nossa vida, dia após dia, está caminhando para a sua conclusão nesta vida e a passagem para a vida eterna. Ninguém escapa. Pedir, não os deixeis cair na tentação, é sobretudo pedir, nessa última hora da minha vida, me ajuda, Senhor, a voltar o meu olhar a vós. Melhor ainda, me ajuda aqui e agora, hoje, a olhar para vós, para que, formando esse hábito de amar-vos por encima de todas as coisas, quando chegar esse último momento da minha vida, já estou na busca, com olhar puro, a vossa vontade para alcançar, entrar na vida eterna com o coração intacto, com o coração puro. Muito necessário, irmãos e irmãs, rezar com esta intenção. São muitas coisas que podem nos distrair e tentar. São muitas provações de cada dia. Quando temos uma mente, uma visão, olhando para o fim da nossa vida, o porquê do que estamos aqui, mas claramente podemos entender que Deus está nos pedindo uma vida diferente, uma vida para alcançar uma maior verdade de Deus, uma maior simplicidade. Deus está nos pedindo muito, mas Ele está dando também muito. Para alcançar tudo o que Ele está nos dando, a vida de oração não tem substituto. Não tem. Por mais que você busca em outros livros, por mais que você busca aconselhamento de padres, de psicólogos ou pessoas sábias, a melhor coisa que podemos fazer é entrar em oração no silêncio e consultar aquele médico, aquele que conhece bem as nossas almas. Espero que essa reflexão sobre o Pai Nosso está sendo uma ajuda para rezar melhor. Não tem nada como entender melhor a nossa oração para viver a oração melhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.